Então, emenda constitucional 135, que alterou substancialmente o quadro, o parâmetro de controle, né? Com essa emenda, se os senhores me permitem a leitura, essa emenda provocou justamente a alteração do artigo 37 e introduziu no parágrafo 11 o seguinte texto: não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional, de caráter nacional, aplicada a todos os poderes e órgãos constitucionalmente autônomos. Com isso, excelências, essa emenda, ela trouxe uma obrigação para o Congresso Nacional de legislar sobre quais parcelas indenizatórias serão admitidas e, principalmente, validou as indenizações instituídas pela legislação. Tanto é que, no seu artigo 3º, essa emenda constitucional 35 diz o seguinte: enquanto não editada a lei ordinária de caráter nacional, aprovada pelo Congresso Nacional, não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput do referido artigo, as parcelas de caráter indenizatório. Então, excelências, aqui, com essa PEC, o parâmetro de controle não é mais a Constituição. Agora será a futura lei de caráter nacional que vai dizer quais parcelas indenizatórias são admitidas ou não no sistema remuneratório como um todo. Então, com o devido respeito, né, eu peço vênia a vossas excelências, mas o governador do estado de Santa Catarina suscita essa preliminar por perda de objeto, porque agora a compatibilidade da legislação estadual, ela tem um outro parâmetro um outro parâmetro de controle, que não é mais a Constituição. Agora vai ser essa futura norma, essa futura lei federal, né, que vai ser editada ainda. Mas ainda que não fosse, excelências, essa perda de objeto, ainda que ela seja superada, essa preliminar, no mérito também, né, não merece acolhimento essa pretensão de inconstitucionalidade, porque essa lei estadual, ela foi exercida justamente num contexto da auto-administração, da auto-organização do Estado. Não há nenhuma norma federal vinculada, não há nenhum servidor, nenhuma remuneração federal. Pelo contrário, o que há é um parâmetro fixado numa remuneração para se estabelecer em percentual o valor da indenização. O que a Constituição veda expressamente é fixar, vincular parcelas remuneratórias com remuneração. Isso sim, a teor do artigo 37, inciso 18, a Constituição proíbe objetivamente apenas a vinculação ou equiparação entre espécies remuneratórias. A Constituição não impede, em termos objetivos, que uma verba indenizatória seja fixada em um percentual de remuneração. O que a lei estadual fez, nada mais foi do que fixar um parâmetro quantitativo da parcela indenizatória com base no vencimento do auditor fiscal nível 4. Então, excelências, não há que se falar em violação ao artigo 37, inciso 18. No mérito ainda, excelência, reitera-se que, em se julgando procedente essa ação, inevitavelmente vai se declarar inconstitucional esse sistema que foi adotado pelo Estado de Santa Catarina. Esse sistema que é mais econômico, que é mais eficiente, esse sistema que é probo, que traz, sobretudo, economia para o Estado. Porque, caso julgada procedente essa ação, o Estado obrigatoriamente vai ter que passar a contratar pessoal e adquirir ou locar veículos. Essa é a consequência desses julgados,
Excelência, bem objetivamente, né? A indenização pelo uso do veículo próprio, ela nada mais é do que um ressarcimento financeiro, tanto pelo desgaste físico, a responsabilidade assumida pelos servidores, né, que se utilizam dos seus veículos particulares, né? Diferentemente de uma disponibilização de uma frota oficial com motorista, a IUVP, ela implica que o servidor suporte integralmente os custos financeiros da manutenção de um carro. Não só, sem a disponibilização de uma frota oficial com motorista, a opção do servidor pela indenização implica que ele suporte integralmente todo o desgaste físico e mental, né, da condução de um veículo na estrada, e de outro lado, né, essa vantajosidade do modelo da IUVP para o Estado de Santa Catarina, ela é corroborada com os dados técnicos, como eu disse antes. Em 2019, para ter uma comparação bem concreta, Excelência, em 2019 foi feito um levantamento que o custo com a IVP é de 36,8 milhões, enquanto que o custo com veículos e contratação de motorista importaria em mais de 46 milhões, isto é, uma diferença de 10 milhões de despesa a maior, caso a indenização pelo veículo for julgada inconstitucional. Então, essa análise objetiva, essa análise econômica do direito, né, que já há 50 anos está sedimentada em Santa Catarina, ela se configura como uma alternativa mais econômica e mais eficiente para o erário, Excelência. E no memorial que recentemente nós protocolamos nessa ação direta, tem ali demonstrado todas as pesquisas que foram feitas, todos os levantamentos que foram feitos, né? E, assim, partindo para a conclusão, Excelência, esse modelo de indenização pelo uso do veículo próprio, ele constitui uma escolha muito menos onerosa em prestígio e economicidade para a administração pública, né? E não só é uma opção legítima do legislador catarinense, como também são razoáveis e proporcionais, né, esses requisitos para sua percepção. E não é uma disponibilização hipotética desse imóvel, não. Há comprovação, o servidor tem que utilizar ele, porque ele não tem outro meio oficial para ser utilizado, né? Então, Excelência, e me encaminhando já para a conclusão, né, o governador do Estado requer seja declarada a perda de objeto, né, por conta desse fato superveniente, que é essa reforma constitucional, e caso superada essa preliminar, no mérito que o pedido seja julgado improcedente. Muito obrigado, Excelência. Obrigado a Vossa Senhoria. Agora teremos as sustentações de Teresa Missicuri. Falará pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados do Distrito Federal, o doutor Vicente Martins Prata Braga. Vossa Senhoria tem a palavra por 10 minutos. Excelentíssimo senhor ministro, presidente desta Igreja Corte, Luiz Edson Fachin, excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques, relator da ADI hora julgada 7.258, com origem no estado de Santa Catarina, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, demais servidores, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, colegas advogados e advogadas, servidores desta Igreja Corte. Excelências, como muito bem dito pelo Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, doutor Marcelo Mendes, a presente ação declaratória de inconstitucionalidade busca combater o que, na visão da Associação Nacional dos Procuradores de Estado e do Distrito Federal, buscou inovar e trazer verdadeiramente eficiência para o serviço público. Sabemos que se busca, não só no Poder Judiciário, mas em todas as esferas do poder público, combater penduricalhos, verbas que são pagas de forma distorcidas, verbas que se recebem o nome de indenizatória quando são, na verdade, remuneratórias. Mas isto não acontece no presente caso, Excelências. Basta olhar as nuances que aqui temos na legislação, ora atacada, para entender que essa legislação não afronta em momento algum o artigo 37 da Constituição Federal. Importante trazer que a indenização pelo uso de veículo próprio, como dito pelo colega, há mais de 50 anos, ela rege o serviço público do Estado de Santa Catarina. Procuradores de Estado, auditores de controle interno, auditores fiscais, usam seus veículos em favor
do ente federado, usam seus veículos em favor do Estado de Santa Catarina, mas não para fazer o simples deslocamento de casa para o trabalho, como todo servidor público faz, mas para sim comparecer ao Poder Judiciário nas audiências que são marcadas, ao Fórum, ao Tribunal de Justiça, para comparecer à Secretaria de Estado, para lá tratar de interesse do Estado. Como dito pelo colega Marcelo, regionais formam o Estado de Santa Catarina. Temos mais de 14 regionais. Uma regional pode ter mais de 10, 15 municípios fazendo parte dela, alguns com distância maior de 100 quilômetros. E o colega usa o seu carro para fazer esse deslocamento e atender a população daquele Estado, permitir que as políticas públicas sejam efetivadas, que este é o nosso papel enquanto advogados públicos. Então, não podemos colocar essa legislação numa vala, como se ela fosse simplesmente algo distorcido e afrontasse o artigo 37 da Constituição, porque isto não ocorre no presente caso. A legislação, ora atacada, excelências, ela permite que o Estado, no caso da Secretaria da Fazenda, no caso dos auditores de controle interno, no caso da Procuradoria-Geral do Estado, não precisa possuir veículo oficial. Se fosse necessário ter veículo, a Procuradoria do Estado demandaria mais de 130 veículos. Ela não necessita que a Procuradoria contrate, por exemplo, motoristas para fazer o deslocamento dos colegas. Ela não necessita gasto com combustível, gasto com manutenção. Excelências, se isso não trouxer eficiência para o serviço público, eu afirmo que eu não sei o que legislação traria uma maior. Nós temos o próprio procurador, o próprio auditor, dirigindo o seu carro, indo fazer fiscalização, no caso dos colegas da Secretaria de Fazenda, acompanhando em loco aquilo que necessitaria, no caso, como em alguns outros estados, de uma frota. Frotas essas que muitas vezes se acabam com o tempo, porque infelizmente não são bem cuidadas, que demandam uma manutenção diária, que muitas vezes o motorista é responsável, não lida com o zelo necessário como lidaria se o seu carro fosse. Isto que o Estado de Santa Catarina aplicou, deveria ser replicado nos demais entes da Federação, e não ser objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade. Deveria ser aplaudido, e não buscar a sua retirada do mundo jurídico, excelências. O que mostra, de uma forma muito clara, que esta verba, ela não, de remuneratória não tem nada, é o fato de o colega estar de férias, ele não recebe a verba. Se o colega tira de férias, se o colega está afastado por alguma licença, ele não vai perceber a indenização por uso de veículo próprio, descaracterizando qualquer linha que entenda que vá no sentido de enquadrar essa verba como remuneratória. Muito pelo contrário, ela tem todas as características de uma verba indenizatória. Ele comprova anualmente que possui veículo próprio. Se ele não possui veículo próprio, ele não pode receber essa verba. Excelências, o artigo 37, quando ele nos ensina que a administração pública deve preservar o seu patrimônio, deve zelar pelo princípio da moralidade, pelo princípio da eficiência, podemos afirmar aqui que a legislação de número 7.881, de 89, ela buscou atender na sua totalidade o artigo 37. Ela buscou trazer verdadeira eficiência para o serviço público e evitar o dispêndio desnecessário de verba pública, de recursos públicos. Como dito, mais de 10 milhões são economizados. Isso era no ano de 2019. Hoje, se fizesse um estudo semelhante, com certeza poderia ser maior esse valor, porque em 2019 o custo de manutenção de um carro era 1. No período pós-pandêmico, a gente sabe como os preços, a inflação tomou de conta de veículos, de manutenção, de peças. Então, excelências, caminhando aqui para o final, essa legislação de nada tem de constitucional. Muito pelo contrário, é uma legislação que merece ser replicada nos demais entes, por permitir que o colega possa fazer o seu trabalho sem ter o custo próprio, sem gerar um enriquecimento sem justa causa do Estado, e ao mesmo tempo traz um ganho para o Estado. Ao mesmo tempo traz uma economia gigante para o Estado que ele lá busca representar. Uma questão que já foi dita, que é importante a gente só ressaltar, a emenda constitucional 135 de 2024, inovando na ordem constitucional brasileira, ela trouxe o parágrafo 11, no artigo 37 da Constituição, que afirma: não serão computados para efeitos limites remuneratórios de que trata o inciso 11
do caput desse artigo as parcelas de caráter indenizatório, expressamente previstas em leis, aprovada pelo Congresso Nacional. E ela diz mais à frente, no regime de transição necessário, porque essa lei não existe, ainda que, enquanto não é editada a lei ordinária de caráter nacional, aprovada pelo Congresso Nacional, a que se refere o parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição Federal, não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput do referido artigo, as parcelas de caráter indenizatório previsto na legislação. Em razão de tal emenda constitucional, em razão da mudança do parâmetro de constitucionalidade, requer-se, Excelência, de uma forma de prejudicial ao mérito, o reconhecimento da perda superveniente do objeto desta ação declaratória. Caso esta Corte entenda pelo julgamento do mérito, requer-se a sua total improcedência por ser matéria de justiça, por atender o princípio da moralidade, pela legislação do Estado de Santa Catarina, atender o princípio da moralidade e o princípio da eficiência. Obrigado, Excelências. Obrigado a Vossa Senhoria. Falará agora... Presidente, posso tirar uma dúvida? Claro, pois não, ministro Alexandre. Da Associação dos Procuradores do Estado. Só uma questão. O Procurador-Geral do Estado recebe essa verba também? O Procurador-Geral do Estado recebe? Mas o Procurador-Geral do Estado tem carro de representação. Mas eu uso meu caso. Mas o Procurador, não Vossa Excelência, Vossa Senhoria, o Procurador-Geral, como sempre, tem carro de representação. Em Santa Catarina... Foi informado pelo Procurador-Geral que lá possui. Mas a carreira dos mais de 130... Não, era só essa dúvida. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Falará agora pelo Sindicato dos Auditores do Estado de Santa Catarina, o doutor Luiz Magno Pinto Bastos Júnior. Vossa Senhoria tem a palavra também por 10 minutos. Boa tarde a todas e todos. Saúdo a Sua Excelência, o senhor ministro Edson Luiz Fachin, que preside essa sessão. Saúdo o senhor ministro Nunes Marques, relator desse processo, na pessoa de quem saúdo todos os membros desta excelsa corte. E, ainda em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, faço minha breve autodescrição. Eu sou um homem de estatura mediana, de cabelos grisalhos, negro de pele morena clara, de óculos, uma armação